boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, enfim. Muito legal receber você de novo aqui, dando a sua atenção. Agradeço demais isso, porque você não sabe o privilégio que é para mim os seus ouvidos estarem atentos em busca dessa troca de conhecimento, não? Então vamos que vamos. Hoje a gente vai falar de um assunto importantíssimo, um assunto que vai fazer você empreendedor, vai fazer mudar o conceito de como deve ser feito contratações, e também a gente vai economizar muito tempo, porque a gente já está dedicando agora empenho para a gente ter de volta o desempenho. E assim a gente economia com dinheiro, economiza tempo, enfim, os fatores aqui são altíssimos e eu vou explicar isso aqui para vocês. Então vamos que vamos. Hoje a gente vai tratar sobre como contratar talentos. Contratar pessoas que vão fazer a nossa empresa rodar melhor, fazer tudo acontecer, tá bom? Então vamos comigo? O assunto hoje é um pouquinho mais extenso, mas ele é como que eu posso dizer? É um divisor de águas realmente, tá, galera? Vamos que vamos então. Deixa eu abrir aqui, ó. Aí, vamos lá. Galera, então como contratar talentos? A primeira coisa que eu quero deixar muito claro nesse conteúdo de hoje é o seguinte: empresas que não estão saudáveis, um funcionário pode ser uma prisão eterna. Porque às vezes empresas que não estão saudáveis financeiramente, ela não tem condição de mandar esse funcionário embora por causa do acerto. E ela pode conviver com aquele mau funcionário o resto da vida. Por isso é tão importante essa técnica, você dedicar seu tempo, dedicar seu empenho para que você contrate pessoas que realmente vão durar e crescer na sua empresa. Olha o tanto que isso é sério, a sua empresa pode estar fadada ao fracasso por causa de uma pessoa que não ajuda a empresa a crescer. Então vamos que vamos? Vamos lá. Como contratar talentos? A primeira coisa que a gente precisa entender na mudança de mindset é o seguinte: a pergunta que eu lhe faço hoje é o que você fez hoje que poderia ter sido feito por outra pessoa? Essa é a primeira pergunta que eu faço, tá? Por que eu estou perguntando isso? Porque normalmente quem tem um perfil centralizador, quem tem um perfil que não consegue delegar funções, quem tem um perfil que é muito mão na massa, que gosta de pôr a mão na massa em tudo, isso pode ser prejudicial, tá? E por que eu quero explicar isso para vocês? Porque agora eu quero apresentar uma técnica para vocês trocarem a chave do mindset de vocês. E essa técnica se chama técnica do super-homem. Então vamos lá, o super-homem é um super-herói, todo mundo conhece ele por ter potencializado tudo, ter uma supervisão, uma grande força e etc e tal. Beleza. Então, o super-homem hoje, ele tem a capacidade de ter superpoderes. E agora eu pergunto para você, qual é o superpoder dentro da sua empresa que você trabalha hoje? Qual é, tela cheia aqui para o papo ficar mais sério, qual é o superpoder que você tem dentro da sua empresa? O que eu quero que você chegue nessa resposta é o seguinte: o que eu faço de melhor dentro das minhas habilidades? E a segunda pergunta é: o que eu faço que ninguém pode fazer com tanta facilidade? Ou seja, o que te torna insubstituível, ou o que te torna muito produtivo, o que te torna além da média dentro da sua empresa? Responda essa pergunta porque ela vai ser o fator crucial disso. Então, agora eu vou trazer esse exemplo para mim. Eu sou um cara muito bom para fazer atendimentos aos novos clientes que aparecem. Eu tenho uma taxa de conversão muito boa, eu tenho uma persuasão muito boa. E esse é meu superpoder. Eu tenho a capacidade de tirar cartas das mangas em situações que nem eu mesmo acredito. Mas eu tenho a criptonita, assim como o super-homem. E o que é a criptonita? A criptonita é a única coisa que faz os poderes do super-homem ficarem inexistentes. Ele vai se tornar uma pessoa comum, uma pessoa sem nenhuma qualidade, sem nenhum, enfim. Então, agora, o que eu quero trazer com essa analogia é o seguinte: sendo que eu sou um cara muito criativo, um cara muito bom em atendimento, qual é a minha criptonita? Se você hoje me der uma planilha do Excel para eu alimentá-la, para eu
analisá-la, estudá-la para ver onde que eu posso melhorar dentro do meu negócio em números, sem brincadeira nenhuma. Eu vou querer enfiar uma bique dentro do meu olho porque não funciona, não gosto, não tenho habilidade, não tenho aptidão, não tenho saco, não tenho vontade, não tenho tesão, certo? Essa é a minha criptonita. E aí, o que eu devo fazer com a minha criptonita? Encontrar alguém que tenha essa habilidade para fazer para mim. E agora que eu venho trazer isso para você. As perguntas que eu quero fazer é para você identificar. Às vezes você não sabe qual é o seu superpoder. Então, qual é a coisa mais importante do seu dia? Então você vai escrever aí qual a coisa mais importante do seu dia. Escrito isso, essa coisa que você escreveu aí, ela precisa do seu superpoder, o que você julga o seu superpoder, e dentro da rotina que você tem dentro do seu trabalho, o que você mais ama. O que você mais ama. E a outra, quais as coisas que enfraquecem na minha rotina, o que eu detesto fazer, o que eu acho que poderia estar sendo feito por outra pessoa, o que eu não tenho habilidade. E qual tarefa eu decido delegar a partir de hoje? Vou fazer uma pergunta que atinge pequenos e médios empresários, até médios, hein? Tem grandes empresários, grandes, estou falando grandes mentes, que estão até hoje fazendo compras de supermercado para a empresa. Olha o tão sério isso. Uma coisa tão, não vou dizer banal, mas uma coisa tão simples de ser feito por qualquer pessoa. O grande empresário, estrategista, perde tempo fazendo isso. Então olha o tanto que isso é sério, galera. Você identificar seu poder e sua fraqueza. Feito isso agora, respondido isso, né? Vamos para a próxima parte. Eu vou convidar para você para a gente entender os papéis dentro da empresa, os papéis para a gente saber onde que a gente está, o que a gente está fazendo. Beleza. Dentro de uma obra, uma construção, existem 4 níveis. O nível pedreiro, o nível mestre de obra, o nível arquiteto e o nível proprietário. Ok? Beleza. E agora eu convido você a ser meu sócio para a gente construir um shopping center. Vamos lá. Qual é o objetivo do shopping center? A gente ter um lugar que possamos alugar essas salas e ganhar dinheiro com o aluguel dessas salas. Ou estabelecimento, como restaurantes, etc. Beleza. Mas você acha que eu e você, como donos do shopping, nós vamos desenhar esse shopping? Não. Nós vamos contratar um arquiteto e engenheiro para desenhar o que a gente espera desse shopping. E a gente vai passar isso para o engenheiro da seguinte forma. Olha só, para o engenheiro e para o arquiteto, olha só, eu preciso de um shopping que atenda o público A, porque essa é a visão do proprietário. E quando eu falo proprietário, esquece que você pode nem ser o dono da empresa, você é um tomador de decisões, você é chefe de um departamento e assim por diante. Então, aí eu falo para o arquiteto e para o engenheiro da seguinte forma, olha, eu preciso de um shopping que atenda a classe A, eu preciso de um shopping assim, assim, assado. O arquiteto e o engenheiro, sabendo disso, logo eles vão fazer o seguinte, olha, então o seu shopping precisa ter uma arquitetura X, o seu shopping precisa ter um estacionamento coberto, o seu shopping precisa de uma área externa com restaurantes, o seu shopping precisa de várias coisas que atendam o público A. Então, ele traduziu a minha necessidade de atender o público A, trazendo meios, soluções. E aí ele vai comunicar com o mestre de obra, que é a pessoa que vai conseguir entender essa necessidade, mas ele consegue comunicar com os pedreiros, os peões, que às vezes não têm uma cultura para entender a importância de um estacionamento coberto, de essas coisas que geram intangibilidade. Então, mas esse mestre de obra, ele tem o conhecimento do pedreiro, se precisar ele pôr a mão na massa, ele põe, porque ele conhece a parte técnica, mas ele consegue ver a importância do planejamento e do projeto. Beleza? Então, agora eu pergunto para você, que é gerente de departamento, que é gestor, que é chefe de departamento, que é diretor, que é dono, que é head, que é... enfim,
A minha pergunta para você é: em qual papel você está hoje? Você está pedreiro? Você está mestre de obra? Você está arquiteto? Ou você está proprietário? Ah, Carlos, eu estou pedreiro e proprietário. Eu estou pedreiro e arquiteto. Pode também ter mais opções. Mas a minha pergunta é o seguinte: se o proprietário, que é o cara que tem mais expertise dentro do departamento, ou dentro do segmento, ou dentro da empresa, ou, enfim, ele for perder o tempo dele executando, quem que está comandando a porra toda? Quem que está pensando em como vai ser feito? Quem está fazendo a estratégia? Quem está cuidando de tirar as coisas do papel? Então agora eu quero trazer isso para dentro da empresa com um exemplo para a gente saber como isso funciona. Olha o tanto que isso pode ser real dentro do seu negócio. Então, beleza. O proprietário, então, vamos imaginar um chefe de departamento, um gerente, vamos imaginar o dono. O dono, ele é o cara que vai lá e pega a mão na obra ou então tá cobrando de equipe. Não, cara. O dono, ele só tem que ter a visão de como que ele quer ver o negócio dele daqui a 5 anos. E ele tem que passar isso para a equipe, para o departamento de marketing, departamento de vendas, recursos humanos e assim por diante. Então, o proprietário passa a visão para os chefes de departamentos. Os chefes de departamento são os arquitetos. Eles vão devolver os meios de como a visão do proprietário vai acontecer. E também das sugestões, claro. O proprietário vai aprovar os meios e as ferramentas de como a visão foi tirada do papel. Então, o arquiteto, que são os diretores desse departamento, vão passar isso para um coordenador de equipe dentro do departamento. Um gerente, um gestor, enfim, alguém que vai cuidar da equipe. Então, agora vamos para continuar o exemplo. Então, eu falei aqui para o departamento de vendas que a minha visão é ter uma meta X de vendas daqui a um ano. O meu diretor de vendas vai trazer meios para que isso funcione. Cara, para você conseguir fazer isso, a gente precisa de um e-commerce, a gente precisa disso, a gente precisa daquilo, beleza. O diretor de vendas vai levar isso para o proprietário aprova e depois ele fala com o seu gerente de vendas. Olha, agora a gente precisa de uma meta mensal, uma meta semanal, a gente precisa de uma meta de produtos, a gente precisa de uma meta de... Enfim, e ele vai criar as ferramentas para os pedreiros erguerem tijolos por tijolos para fazer aquela meta ser real. Tá fazendo sentido? Então, imagine isso dentro do seu departamento de marketing. O cara do marketing, o diretor de marketing, ele tem que pensar em criar equipes, ele tem que pensar em gerenciar equipes. O departamento de vendas, ele tem que saber conduzir os vendedores. O departamento de recursos humanos tem que saber fazer o elo entre todos os departamentos e outras funções também. Então, no seu departamento e na sua função, você está correspondente como aqui eu estou julgando, arquiteto, mestre de obra, pedreiro e proprietário? Ou você é um diretor de um departamento e está lá colocando a mão na massa? Então, para fechar esse assunto, que eu creio que já está bem explicado, eu vou resumir. O pedreiro dentro da sua empresa é aquele que faz tudo, que põe a mão na massa, é o que realmente faz acontecer. O mestre de obra, ele comunica com o pedreiro, ele entende da parte técnica, com a função de tirar o projeto do papel. O arquiteto, ele entende o objetivo do projeto e tem as melhores ideias para comunicar com o público e sabe como escolher a equipe. Olha isso, galera. Gerenciar pessoas, isso é muito importante. E o proprietário, ele tem a total vivência do negócio, sabe das dores do cliente e tem a visão a longo prazo. Eu acho que eu não preciso falar mais nada.
de como os papéis têm que ser divididos. Mas aí nós temos um problema, porque a gente precisa entender a importância da equipe. Então, eu tenho um preceito que a gente tem que focar em ter equipe e não executar tarefa. Ah, Carlos, mas tem tarefa para executar. Sim, mas elas têm que ser executadas pelas pessoas certas. Porque executadas pelas pessoas certas, a gente vai ter como cobrar das pessoas certas. A gente vai ter como seguir planejamentos. A gente vai ter como bater metas. E assim por diante. Aí, a grande pergunta. Carlos, mas eu não tenho dinheiro para contratar a equipe. Então, calma. Essa construção ela é feita aos poucos. Ela vem de acordo com a demanda. Ela vem de acordo com o poder de investimento também que a gente pode ter. Mas a gente tem que entender que não se contrata quando se tem dinheiro. A gente contrata para ter dinheiro. Então, você que é o head da empresa que está assistindo isso, ou você que é diretor, ou você que é algum... como eu posso dizer, você ajuda a tomar decisões dentro da sua empresa, eu quero te fazer uma pergunta. Hoje, você head, você contrata seus colaboradores. Esse colaborador, o serviço que ele executa, ele tem que se pagar. Muitas vezes a gente contrata, mas não tem essa consciência. Cara, se eu contrato um vendedor, ele ganha 1.000, então ele tem que faturar mais de 1.000 para pagar ele e ainda me dar lucro. Se eu contrato tal pessoa, do marketing, do recursos humanos, enfim, ela tem que valer, o investimento dela tem que se pagar. Então, por isso que eu falo que a gente contrata você contrata para ter dinheiro, certo? E aí, isso eu volto a falar só por causa do seguinte, quero fazer uma pergunta para você, que é colaborador dessa empresa, que pode estar me assistindo também. Você vale o seu investimento? Você faz a empresa ganhar mais do que você vale? Tem que se pensar. Você é essencial. Tem um ditado que fala que todo mundo é substituível, né? Mas se me substituírem, qual a falta isso vai me fazer para a empresa? Para e pensa. Beleza, então vamos para o próximo. E aí, quando a gente faz uma obra sem arquiteto, se a gente não tem arquiteto, quem vai ser o arquiteto? Se a gente faz uma obra sem pedreiro, quem que vai pôr a mão na massa? Mas o arquiteto é o principal. Se a gente não tem alguém para planejar e delegar, quem vai fazer vai sobrar sempre para alguém. E é isso que eu não quero que aconteça dentro do seu negócio. Então vamos lá. Tem um erro clássico no mundo dos negócios que tem até uma expressão, pagar o pato. De onde vem essa expressão, pagar o pato? Pagar o pato é porque você contrata um colaborador, que o pato ele é uma ave que não nada bem, não voa bem, não corre bem. Então você paga um colaborador e esse colaborador, você contrata ele para fazer o seguinte. Olha, eu quero que você atenda os telefones, eu quero que você responda os e-mails, mas eu quero também que você converse com tal departamento e comunique com o outro. Eu quero que você pode também dar uma olhada e responder o Instagram. Eu quero que você marque minhas reuniões, faça minha agenda. Ou seja, carrega o colaborador com várias afazeres e acaba que quando eu falei lá do superpoder, esse colaborador não vai desempenhar seu superpoder e aí, como ele está cheio de coisinhas, as criptonitas vão aparecer. Então ele não vai conseguir executar nenhuma das tarefas de forma bem feita, de uma forma surpreendente, de uma forma em que até mesmo o talento dele poderia ajudar. Às vezes o talento dele está sendo atrapalhado por outras coisas e ele nem está percebendo. Tá bom. Então, não pague patos dentro do seu negócio e também não crie patos. Não queira montar uma fazenda de patos dentro da sua empresa. Saiba entender que ele tem uma habilidade e que você está pagando caro por essa habilidade. Não é qualquer pessoa que tem essa habilidade que ele tem.
Então, entenda de uma vez por todas que você não pode mais sobrecarregar seus colaboradores com funções diferentes. Legal? Então, agora vamos continuar. Tá bom. Então, contratando alguém, quanto se deve pagar? E aí, aqui eu coloquei um exemplo de 1.500 a 5.000. 5.000 seria o piso do salário desse colaborador, por exemplo. Então, primeira coisa que eu aconselho, se você não tem um recurso, se a sua empresa ela já está no momento de não poder esperar, você já precisa de alguém com habilidades, pule o estágio. Mas se você quer criar uma educação, se você quer desenvolver empenho, comece com o estagiário. Que a possibilidade de crescimento é gigantesca e assim por diante. E aí, uma técnica que eu quero apresentar para vocês é a técnica da escadinha, que significa o seguinte, olha, o piso hoje é 5.000, mas uma frase muito importante que a gente precisa falar, cérebro, hein? Neuromarketing. Eu sei que você merece ganhar 5.000, mas infelizmente minha empresa hoje não tem condição de te pagar 5.000, mas ela não tem condição hoje. Mas eu acredito que você, executando seu trabalho aqui, eu vou ter condições de te pagar, porque você vai se pagar. O cérebro da pessoa já fala, nossa, é verdade, então meu trabalho tem mais importância do que eu achava. E aí eu vou fazer a seguinte proposta, olha, então o primeiro mês eu vou te pagar 1.500, mas esse primeiro mês é importante porque é um namoro, para você saber se você vai gostar de mim, para eu saber se eu vou gostar de você, para ver se a gente se encaixa, se a gente fala a mesma língua, se você gosta da empresa e etc. E aí no segundo mês eu vou pagar 1.600. No terceiro mês eu vou pagar 1.700. Ou seja, você cria a sua escada com o tempo que você acha necessário, cria a sua escada do jeito que você acha que pode funcionar mais. E aí, a X tempo, você vai estar ganhando 5.000, porque aí já está comprovado que a gente dá certo um com o outro. A gente já criou uma sintonia, você já entendeu toda a metodologia da empresa, você já entendeu toda a tecnologia que tem, enfim. Mas olha o quanto de dinheiro você economizou aprimorando o seu colaborador. Então, crie isso. Beleza. E eu sempre indico freelancers. Por que eu indico freelancer? Porque a freelancer também é uma forma de namoro. Então vamos supor que a gente precise de um designer, ou de um filmmaker, ou de um editor, ou de alguma coisa aí. Eu coloquei aqui alguns sites que disponibilizam freelancers, né? Então, por exemplo, eu preciso de um cara para tráfego, ou um gestor de mídia, de redes sociais e tal. Então, beleza, eu vou ali e contrato e vou começando a trabalhar. Faço um trabalho de uma ação, de um negócio, e depois faço de outra, e depois faço de outra. Porque aí eu vou, né, namorando e ele vai pegando cada vez mais a essência da empresa até chegar um momento de eu fazer uma proposta para ele. Cara, sai do freela, vem para cá, vem para dentro. E aí volta, faço a técnica da escada. Os melhores, galera, os melhores, vou até pôr eu grandão aqui, os melhores não vão por dinheiro. Os melhores, eles vão por um propósito em comum. E é isso que você precisa estar totalmente ciente. Legal? Beleza. Então, vamos que vamos. Como eu falei aqui, os melhores, eles não vêm apenas pelo dinheiro. Então, como eu vou vender? Olha que impactante isso. Como eu vou vender a minha vaga? Você não vai ofertar, ele vai ter que comprar a sua vaga. E eu vou ensinar isto. No próximo vídeo, eu estou deixando esse PDF que eu acompanhei aqui, minha videoaula para vocês clicarem nesse link. Mas como ele é um link fácil, então dá para você já acessar ribeirocarlos.com/procura. E aí a gente vai ver como isso funciona, tá? Deixa eu só ver se eu acabei meu espaço aqui. Vamos falar de terceirizados, agências, pessoas que já fazem o departamento completo, ou um departamento de marketing, uma agência de marketing, ou um departamento de finanças. Ou seja,
empresas que substituem departamentos. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando a gente tem um filho, a gente passa muito tempo da nossa vida, e é um grande desafio, tentando educar a nossa criança, o nosso filho, para que ele pegue os princípios, os caráteres, os valores que os pais acreditam e querem passar isso para diante, né? Então eu quero que você pense na sua empresa como um filho. Se você quer passar isso adiante, você tem que entender o seguinte: agências são babás. Elas não educam. Elas apenas cuidam. É diferente. E quando a gente fala de agência, então a gente tem que ter a ciência que elas são babás. Correto? O empreendedor é que é a mãe e o pai de verdade. Os diretores de departamentos também são os que educam, são os tios ali, são os padrinhos, enfim. Então, eduque, crie valores, crie cultura dentro do seu negócio. Só assim ele vai evoluir. Porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho, então a gente precisa de pessoas dentro do nosso negócio. E se a gente não passar isso adiante, a gente vai estar apenas fazendo algo automático. Certo? Outro problema de agência é porque, imagina só, eu como um dono de agência, eu tenho um cliente, mas eu tenho que dividir o meu tempo com outro cliente, porque a agência, ela loca o tempo dela. Então, as minhas 24 horas, elas vão ser divididas pelo número de clientes que eu tenho. Ou seja, eu não sou uma babá em tempo integral, eu sou uma babá por um período. E a agência, ela não entende que você é único. A sua empresa é única, a sua missão, o seu propósito é único. E mesmo que, por exemplo, você tenha uma empresa de um segmento, vamos falar uma barbearia, e existam outras barbearias, a sua barbearia tem que ser única mediante as outras. E a agência não vai compreender isso tão bem, a não ser que você tenha um profissional muito forte em comunicação para conseguir traduzir isso tudo para ela. Então, eu sou uma pessoa que eu não acredito em agência. Sou uma pessoa que acredita em criação de departamentos e terceirizados para ações específicas. Claro, com todo respeito que tem grandes agências que trabalham aí, não quero generalizar, mas a grande maioria não entrega o que eu acredito que é correto. Então a agência é um operacional, ela não pensa para você, ela executa. E se ela pensa, ela nunca vai ter a expertise do seu negócio que você tem, porque você está dentro do campo de batalha, o cara da agência não. Certo? Mas a agência é um parceiro, pode ser um parceiro importante, pode ser um facilitador muito grande que vai te ajudar muito, mas só depois que você tem um gestor que comunique os seus valores para a agência. Legal? Então, legal. Vamos ver aqui. Então, quais são os próximos passos para você abrir a vaga do que você precisa aí? Vendedor, precisa de qualquer cargo dentro do seu negócio? Qual é o próximo passo a ser feito? A gente vai abrir a vaga oficialmente dentro das plataformas que a gente pode, LinkedIn, grupos, às vezes redes sociais também, porque é muito legal a gente contratar fãs da nossa marca, né? Então, abrir a vaga oficialmente. A gente vai preparar a descrição do cargo que a gente está sendo contratado. Aqui, no caso, é um exemplo de gestor que eu coloquei. Se você já tem um gestor, então renova acordo, porque às vezes ele não é gestor, às vezes ele é mais técnico do que gestor. Então a gente precisa entender se ele está no lugar certo. Posta as vagas nas redes sociais e venda a vaga. Vender a vaga, trazer valor para a vaga. Pode postar em universidade, falar com o coordenador do curso que você tá mais interessado, porque aí o coordenador vai te passar os melhores alunos. E testar os candidatos na prática, a gente já tem que fazer um filtro disso. E eu vou ensinar isso no próximo vídeo. E claro que a gente vai investir sempre no melhor. E eu encerro esse vídeo de hoje perguntando para você, o que você fez hoje que poderia ter sido feito por outra pessoa? Galera, a próxima aula é muito importante que eu vou mostrar
uma técnica de contratação que funciona para muitos negócios, já funcionou para muitos negócios, vem funcionando para muitos negócios e funcionou para mim. E aí, vamos lá assistir isso daí, como é que funciona? Então, a gente se encontra no próximo vídeo. Eu fui.